Boa tarde a todos. Profunda alegria e profunda gratidão de estar com vocês de novo, né? Sempre lembrando que o que eu falo é estudado, né? Eu faço todo um estudo para chegar aqui e falar para vocês, tanto que eu trago a minha cola, né? Para não perder nada. Então, hoje eu vou começar contando para vocês que há 2000 anos atrás, no Mar da Galileia, Jesus pregava. Tendo chegado em sua casa, de imediato reuniu-se uma grande multidão que avidamente o cercou em busca de seus conhecimentos. Seus irmãos e sua mãe achavam que Jesus havia perdido o espírito, ou seja, não estava mais regulando muito bem, e resolveram ir buscá-lo. Quando se aproximaram, Jesus estava tão cercado, tinha tantas pessoas, que eles ficaram do lado de fora e pediram um recado. Mandaram então chamá-lo. Vossa mãe, vossos irmãos estão lá fora vos chamando, Senhor. Jesus, para surpresa de todos, então responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam em seu redor, complementou: eis minha mãe, eis meus irmãos, porque todos aqueles que fazem a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Como sempre, né, não podia ser diferente, Jesus deixa para a gente um material enorme para reflexão. Quem são os nossos irmãos? Quem é nossa mãe? Quem é nosso pai? Né? Dependendo do ângulo que a gente olhe, né, são várias as respostas. Então, a primeira pergunta, né, quem é meu irmão? Se a gente responder pela ótica da criação divina, todos somos irmãos. Né? Todos somos irmãos porque fomos criados pelo mesmo Pai. Esse Pai de amor, né, que nos emprestou Jesus e a doutrina espírita. Esse Pai que nos criou a todos simples, ignorantes, totalmente iguais. E nos deu a chance de crescer e evoluir pelas nossas próprias pernas. Né? Vejamos aqui um outro aspecto. Né? Quantas vezes a gente sente uma grande afinidade? Né? Olha para a pessoa e fala: nossa, parece que eu conheço ela há tantos anos. Às vezes a gente se apaixona pelas pessoas. Nossa, da onde, né, surge aquela paixão, aquele carinho tão inesperado, tão grande, tão profundo? E às vezes a gente tem em casa irmãos que convivem conosco uma vida inteira. E, meu Deus do céu, a gente não consegue amar muito aquele irmão. Né? Ele é quase que totalmente estranho. A gente convive. Né? Claro, é nosso irmão, a gente gosta, mas não é aquela paixão que a gente olha para aquela outra pessoa que às vezes passou na rua e a gente, né? Nossa, abriu o sorriso. O que será isso? Né? Para a gente pensar, para a gente refletir, Jesus já disse quem são os nossos irmãos. Quem é a nossa mãe? Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma fala muito interessante. Lá eles contam para nós que existem dois tipos de família: a família corporal e a família espiritual. Então a gente vai começar a entender um pouquinho isso. Por que esse amor desesperado e por que essa repulsa, até às vezes, por algumas pessoas. Né? Então, essa família corporal é uma família que está ligada com a gente apenas pelos laços da carne, os laços materiais. Né? E como a matéria ela não é permanente, a matéria um dia vai se acabar, esses laços com certeza também se acabarão. Né?
E a gente cita alguns exemplos práticos para ficar melhor de entender. Então, por exemplo, temos um resgate na nossa situação kármica. Né? Por exemplo, eu preciso conviver com um pai alcoólatra. E existe uma outra pessoa que tem essa mesma necessidade. Os espíritos aproveitam essa situação e nós vamos estar ali como irmãos dentro, né, da mesma situação de um pai alcoólatra. Só que eu e esse outro espírito não temos afinidade. Nós não precisaríamos estar efetivamente juntos. Estamos sendo aproveitados na mesma prova, na mesma expiação. Passou o aprendizado dos dois, nossos laços praticamente se rompem. Pode até ser que, de acordo com o nosso comportamento, a gente até cria uma certa afetividade com aquele espírito e ele vai entrando, a gente vai entrando para o círculo amoroso. Mas pode ser que não, porque o nosso objetivo final, a nossa meta era conviver apenas com aquela situação do alcoolismo. Um exemplo, né, para ficar mais claro essa questão. Porém, lá no Evangelho fala da família espiritual. Essa família espiritual, ela está ligada por laços sólidos de simpatia. E aí essa família, ela tem comunhão de pensamentos, profundo amor. Né? E aí esses laços, como o espírito não termina, esses laços não terminam. A gente cita também um exemplo que é bastante conhecido. Quem não leu o livro, mas viu o filme Nosso Lar, lembra que quando o André Luiz vai para Nosso Lar, né, para a colônia, ele é colocado junto com Lísias. E Lísias tem uma casa, tem uma família. Né? Eles moram numa casa com a família. E essa família espiritual é real. Né? É real. Então nós organizamos as nossas casas. Assim que a gente chega, muitas vezes a gente precisa ser tratado em hospitais, mas depois a gente vai para as nossas casas, para as nossas famílias espirituais. Né? Então, esse laço é muito, muito forte, não se desfaz. É por isso que às vezes a gente está, né, no planeta Terra, reencarnado, e a gente encontra alguma pessoa que conviveu com a gente, que faz parte desse elo amoroso, e mesmo que a gente não esteja juntos naquele momento, a gente jamais se separa. Né? A gente não está junto só ali naquele pequeno espaço de tempo, mas se a gente esbarra com essa pessoa na rua, a gente já sente o amor, já sente uma atração. Se a gente entra no ambiente, começa a conversar, aquela pessoa já se destaca para... Né? Aquele amor já vem muito forte. É claro, né, que a gente não pode ficar só assim. Ah, você é da minha família espiritual, então vem comigo, dá a mãozinha, nós somos só nós duas. Não. Né? A gente está aqui exatamente para exercitar esse outro lado e ampliar esse círculo de amizades. Né? Ampliar essa família. Afinal, o que foi que Jesus disse? Né? Que nós somos irmãos em Deus. Né? Quem é meu pai e quem é minha mãe? Todos, porque todos são criados por Deus. Então, assim, nós estamos exercitando o lado amoroso. Nós temos que ampliar a nossa família. Né? Quanto maior a nossa família espiritual, mais fácil se torna o caminhar. E a gente vai ver no decorrer aqui por que isso também. Então, assim, é necessário a gente lembrar, né, que o corpo procede do corpo. Ou seja, os pais biológicos, eles nos oferecem o corpo físico, o corpo material, esse envoltório, essa vestimenta, esse veículo, conforme você queira chamar. Né? E isso daí já é muito, gente. É muito importante esse corpo para nós. Né? Então, nós temos por obrigação cuidar dos nossos pais, né? Por gratidão, é um dever, porque eles é que emprestaram todo o material genético para a gente poder estar aqui, para esse veículo poder existir, para a gente poder transitar e fazer o que a gente precisa fazer, realizar o que a gente precisa realizar. Se não fosse assim, se não fosse tão importante, a gente não teria
como um dos 10 mandamentos, honrar a pai e mãe. Né? Então, é um dos mandamentos, honrar a pai e mãe. Quem quiser aprofundar, vai pegar a carta de Paulo aos Efésios e vai encontrar lá um pedacinho curtinho, onde Paulo confirma isso. Paulo diz que é o primeiro mandamento que a gente tem que decorar. Tá assim? Claro. Primeiro mandamento que a gente tem que decorar: amar a pai e mãe. Então, quem tiver interesse pode dar. É bom que fica gravado, que aí o pessoal não esquece, tá? Lá em Efésios é a carta que Paulo escreve. Bom, o corpo procede do corpo, né? E aí? E o espírito? O espírito, como que acontece? O espírito não procede do espírito. Procede? Não, o espírito procede de Deus, né? Ele é pré-existente porque ele é criação desse Pai. E novamente a gente reforça, né? Que esse Pai nos criou todos simples, ignorantes, para nos dar a oportunidade de aprendizado. Os filhos, então, a gente pode ir um pouquinho mais longe e concluir. Esse filhinho lindo que a gente ganha não é nosso. Isso é muito sério, né? Nós mães, eu digo nós mães porque fiz a mesma coisa e ainda de vez em quando escorrego e faço, apesar que o meu já está com 30, né? Mas eu ainda faço essas coisas, né? Meu filho. Não. Primeiro, ele é filho de Deus, né? Nós nos colocamos à disposição de receber, mas ele, acima de tudo, é filho de Deus. Né? E eu até vou contar para vocês que eu escolhi fazer esse tema e falar sobre isso. Eu estou muito feliz porque agora está chegando mais um espírito na nossa família, né? Eu vou ser vovó de novo. Então essa palestra é uma homenagem a esse espírito que está chegando. Esse espírito de Deus, né? Que a gente vai ter a oportunidade de ajudar a encaminhar. E o corpo material, né? Ele não possui vida sem a presença do espírito que o anima. Isso é bastante simples, né? Todo mundo sabe, mas a gente esquece disso, né? Ninguém tem dúvida disso, mas esquece. Né? Então, quando nós vivemos no mundo espiritual, nós somos espíritos sem esse corpo libertos, né? Usamos um molde, sim. Para aparecer para as pessoas, nós usamos um molde, né? Que é o perispírito. E aqueles, claro, que já têm um certo grau, conseguem modificar a sua aparência, né? E aparecem numa forma que escolhem. De um modo geral, eles aparecem na forma da última encarnação, mas nem sempre, né? E também podem escolher aparecer, não naquela idade que ele está bem velhinho, mais feinho, né? Mas pode escolher aparecer numa idade que quiser, tá? É só para falar para vocês que o perispírito tem essa qualidade, né? De ser moldado. E nós, espíritos, podemos moldá-lo. Né? Então, lá no mundo espiritual, a gente usa essa tática para aparecer. Quando um espírito se manifesta e que o outro vê a forma, né? É o perispírito, não é o corpo, porque ele não tem mais corpo. Mas ele, né? Quem é vidente vê o molde, vê o perispírito. Né? Quando nós reencarnamos, nós esquecemos disso. Né? Nós esquecemos que o nosso corpo é pesado e limitador. Muitas vezes a gente esquece disso. É pesado, bastante pesado para o espírito e bastante limitador. Tão limitador que nós, ao dormirmos, podemos sair um pouquinho do corpo e se afastar. Mas a gente não pode se afastar totalmente. A gente está ligado a esse corpo por um cordão. Né? Então a gente tem que voltar. E esse corpo pesado existe para que a gente possa mergulhar nesse mar de energias que é o fluido cósmico que envolve esse nosso planeta. Né? Então a gente precisa desse corpo
para esse mergulho, né? Ele, biologicamente, todo mundo sabe como é que é formado, né? O ovo fecundado pelo espermatozoide vira o óvulo, que se subdivide, que vira o embrião. Isso a gente aprendeu na escola, né? Mas o que eu queria falar para vocês é que no mundo espiritual esse processo é muito, muito, muito mais complexo. Tão mais complexo que geralmente ele se inicia muito tempo antes, né, da gente tomar a decisão de que vai voltar ao planeta. Então, normalmente também, né, os espíritos que já estão numa certa condição, eles próprios vão fazer análise das suas últimas reencarnações, né? Vão averiguar onde estão os seus pontos fracos. Poxa vida, 3, 4 vidas para trás que eu estou analisando, eu sempre erro na mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu não posso fazer isso de novo, então eu vou arrumar uma estratégia, né, para não repetir aquele erro. Então, por exemplo, às vezes a prova da pobreza. Meu Deus, nada dá certo. Eu vivo contando moeda, porque 3, 4 vezes me deram a chance de ter a moeda e eu não soube usar. Então, antes da gente reclamar, né, a gente tem que refletir, né, por que será? Né? Sempre a gente tem que tentar se perguntar, por que isso? Né? Então, a gente observa esse trabalho, é realizado junto com auxiliares, né, com espíritos que são especialistas. Eles só fazem isso, né? Eles até têm um nome, geralmente são chamados de espíritos construtores, né? E eles passam para nós também sugestões, né? Eles perguntam, você tem certeza que você quer isso? Né? Você não acha melhor que tal, né? Talvez você possa seguir por esse caminho. Então eles dão sugestões, eles ajudam nas nossas escolhas e eles fazem mapas, verdadeiros mapas e gráficos da nossa próxima encarnação, do nosso próximo corpo. Inclusive porque os pais que nós vamos ter têm que ter cromossomos adequados. Então a coisa é muito complicada. E aonde que eu quero chegar com isso? Né? Quero chegar, né, que a gente muitas vezes desperdiça todo esse trabalho. Né? Muitas vezes a gente recebe, muitas vezes eu diria sempre, a gente recebe muita ajuda dessa nossa família espiritual. Por isso, quanto maior a nossa família, quanto mais amigos a gente tiver, melhor. Porque lá no mundo espiritual, quando a gente estiver fazendo todo esse processo, a gente vai ter a ajuda de muitos amigos, intercedendo por nós, nos apoiando, nos dando força, dizendo, isso mesmo, vai lá, você vai dar certo, nós vamos estar aqui em cima orando por você, quando você tiver em dificuldade, pode chamar por mim. Né? Então, assim, lembra que eu falei, vocês vão entender porque como é importante a gente aumentar essa família espiritual? É isso aí, né? Então, é um trabalho muito grande, um trabalho grande desses espíritos, nosso, né? Se preparando para voltar. E aí, chega aqui, muitas vezes a gente desperdiça, né, essa oportunidade. Há casos também em que os espíritos não podem escolher, né? Alguns casos que a gente chama de reencarnações compulsórias, onde o espírito não tem escolha devido à sua resistência, devido à sua revolta, ao seu atraso espiritual ainda. Mas há de chegar o dia, né? Então, que esses espíritos também passarão por esse processo, também poderão escolher. Afinal, todos nós iremos evoluir. Jesus também foi claro em dizer para a gente que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Né? Então, ficou claro para a gente toda essa questão, né, do pai biológico que empresta o corpo, do trabalho lá na espiritualidade, tudo claro. Agora, esse pai
biológico, né? Quando ele decide nos receber, ele também já fez a escolha. Ele também já nos aceitou como filho, já nos escolheu como filhos, né? Então, o comprometimento, ele é mútuo, né? Então, a gente precisa entender que ao aceitar receber um espírito, né, não é só aquele bebê lindo que a gente aperta, que a gente cheira, que tem um cheiro inconfundível, né, aquela coisa mais gostosa do mundo. Não é só isso, né? Ao recebê-los, nos comprometemos com o seu desenvolvimento intelectual e espiritual. Nos comprometemos no desabrochar dos seus dons, dos seus talentos, das suas qualidades. Nos comprometemos em elevá-los espiritualmente. Então, estamos completamente ligados, interligados nessa árdua, difícil tarefa de educação. E a gente sempre brinca, né, que filho não vem com manual de instrução, nem com botão de desliga. Às vezes a gente está morta de cansada, né? E a criaturinha está com gás. E a gente pensa, meu Deus, não tem um botãozinho de desliga. Não tem. Então, quando vocês decidirem ter filhos, cuidem, porque a decisão é séria, né? E o manual de instrução também não vem, né? Então, é tudo por nossa conta. Quando chega aqui, é por nossa conta. Então, a educação ela é muito ampla, né? E ela deve contemplar todas as áreas da nossa vida. São os valores que a gente tem que ensinar, né? Os valores pessoais, sociais. Não podemos criar as crianças, né, de uma forma que ela vive sozinha. Ela vive em sociedade. Fatores emocionais, a educação religiosa, qualquer que seja a religião, a criança precisa de um elemento que a conduza, né? A educação alimentar é importantíssima para cuidar da saúde, para cuidar do veículo físico. A educação ecológica, temos que cuidar dos nossos filhos para que eles não desperdicem, porque senão o que terão no futuro, né? Os netos, os bisnetos. Então, a educação ela é muito ampla, muito complicada, né? A gente precisa cuidar muito em oferecer a real afetividade. Hoje, a gente não oferece afetividade. Hoje, a gente faz jogo, né? Então, é muito fácil assim, ó, Deus vai te castigar, hein? Você cuida, porque Deus vai te castigar. Papai não vai mais gostar de você. Isso é um jogo de poder, né? Isso é um jogo de humilhação. A gente precisa cuidar muito. Isso não é ser amoroso, isso não é ser afetivo. Pergunta no fundo do teu coração. Tu gostaria de ouvir isso? Eu não gostaria. Então, se eu repito, eu não estou sendo afetivo, eu não estou sendo amoroso, né? Então, assim, papai vai gostar de ti de qualquer jeito. Você tem que fazer certo por você, para você se dar bem. Mas papai vai gostar de ti de qualquer jeito. Papai do céu não vai ficar bravo com você, não vai te castigar. Não é ele. Agora, se você fizer tudo certo, vai ser melhor para você. Você vai sofrer menos, né? Mas a gente faz jogo. Jogo de poder, jogo de humilhação, barganha. Ensina para os nossos filhos como barganhar. Depois eles ficam adolescentes e querem barganhar com a gente reclama. Quem ensinou? Então, assim, é difícil educar. Muito, né? E a gente tem que ter essa consciência dessa responsabilidade que a gente assumiu com esse ser, né? Que não é só lindo, gostoso e cheiroso. É um filho de Deus que Deus emprestou, colocou aqui na nossa mão para a gente cuidar, né? Então, nas nossas pesquisas, nós encontramos um livro
que nós ganhamos há muito tempo atrás. Eu queria ler alguns pedacinhos, bem rápido para vocês, de um capítulo que eu sublinhei aqui algumas coisas, né? Então, esse livro chama Um Condomínio Chamado Família. O autor, ele é espírito e é um médico neurocirurgião, Dr. Antônio Carlos Costardes. E ele diz: a família consciente. A família, esse grande alicerce da sociedade, encontra-se doente. Estamos vivendo um período de profunda imaturidade, onde o relacionamento humano tem perdido em afetividade. O que existe é uma representação do afeto. A farsa decorre do personalismo e do egoísmo com que as pessoas têm pensado cada vez mais em si mesmas e se distanciado da responsabilidade de assumir o compromisso que a família requer. Sem a consciência do que representa o ato de gestar, da extensão espiritual daquele ser que se prepara para ingressar naquele grupo com finalidades e propostas claras de progresso, conciliação, desenvolvimento de potencialidades e aprimoramento moral. A família consciente não está pronta, como se fosse uma mercadoria que se encontra nas lojas. Precisa ser edificada, como se fosse uma obra de arte, com cuidados e planejamentos que possam ser ajustados a cada caso. Né? Exatamente o que eu falei, só que mais bem falado, né? Porque ele é, afinal de contas, um médico importante e um estudioso. Então, só trouxe para vocês essas palavras para confirmar, então, né, aquilo que a gente tinha colocado anteriormente. Aí eu vou dizer para vocês assim: poxa vida, né? Que moça chata é essa, né? Vem aqui num sábado lindo desse dizer para nós só coisa triste. Que ser pai, que ser mãe, que ser vô é algo muito difícil e não sei o quê. Será que ela não vai dizer nada bom para nós? Né? Não. Né? Será? Deus só coloca pra gente dificuldade, né? Bota um espírito complicado na nossa mão, vira as costas, vai-se embora e a gente que se vire. Não é assim que acontece, né, gente? Primeiro, que a gente teve a responsabilidade junto, a gente aceitou, né? E segundo, que Deus não fez isso. Isso a gente faz com os filhos quando a gente diz que o Papai do Céu vai brigar, né? Pelo contrário, Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele deu pra gente um modelo. Se a gente seguir esse modelo, não tem erro, né? O que ele deu pra gente? Jesus, seus ensinamentos, e depois ele ainda trouxe a doutrina espírita, né? Que também vem reconfortar, que também vem esclarecer, né? Mas Jesus é o grande modelo, né? E só tem então uma saída pra gente, né? Seguir os ensinamentos de Jesus. Aí a gente vai ver que a coisa fica mais fácil, bem mais fácil, né? Não exime a nossa responsabilidade, mas fica mais fácil. E o grande ensinamento de Jesus, que eu sempre gosto de trazer, sempre gosto de lembrar, se vocês ficarem com o DVD, vocês vão ouvir isso em quase todas as palestras, né? Porque tudo que Jesus falou se resume numa frase. E essa frase é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o dia que a gente conseguir, né, após bastante treinamento, a gente conseguir fazer isso, aí a gente já encontrou o caminho. Ali a gente não vai ser mais, né, uma pessoa pela metade. E aí eu trouxe para vocês mais uma coisinha rápida para ler. Dá tempo ainda da gente ler? Tá? Então eu vou ler para vocês, é de Chico Xavier. Tá? A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. E eu ousaria complementar,
ser pais mais ou menos. Né? Que Deus nos ajude a não correr o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. E que os nossos filhos também não sejam pessoas mais ou menos. Que sejam pessoas que possam cumprir o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obrigada.